Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Essa semana o canal dá continuidade aí às aulas que trabalham com o movimento uniforme. Você está recordado, aquele movimento com o valor da velocidade constante, adotando nessa aula uma técnica nova conhecida como velocidade escalar relativa. Essa técnica da aula de hoje ajudará você a não só resolver questões de aulas passadas com um pouco mais de facilidade, mas também você consegue com essa técnica resolver outras questões que te mostro nessa aula também com a mesma facilidade, ok? Se você gostou da ideia, caímos dentro, aula de hoje, movimento uniforme no tocante velocidade escalar relativa. Simbora, turma! Olá, turma! Como já falei para você na introdução, essa aula ela tem como objetivo dar continuidade ao estudo do movimento uniforme. Não esqueça que esse movimento, como discutimos já há 2 aulas, é aquele que possui um valor de velocidade constante e, como consequência, ele acaba percorrendo espaços iguais em tempos iguais. Na primeira aula desse estudo, você percebeu que a função horária desse movimento é tal que a sua posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Nessa primeira aula, inclusive, você resolveu questões de encontro, utilizando esse formato da função horária. Na aula passada, nós aprendemos que em algumas situações que envolviam aí ultrapassagem de túneis ou mesmo de pontes, você poderia colocar a função horária num formato mais, digamos, estratégico, né? Você trouxe o S0 para o lado de cá, do sinal de igual, e ao fazer isso você trabalhou com o formato ΔS, variação da posição é igual a velocidade vezes o tempo. Esse formato é muito interessante porque você pode dispensar o sinal da velocidade para resolver esses problemas. Essa aula ela continua utilizando esse formato, ou seja, nós vamos continuar desprezando ou dispensando o sinal da velocidade. E nós vamos utilizar uma técnica nova, porque até a aula passada você aprendeu a ultrapassar objetos que estavam parados. Nessa aula nós vamos aprender a ultrapassar objetos que estão em movimento. Um trem em movimento ou mesmo um automóvel em movimento. Ok? Vamos lá então, turma. Esse tópico, essa técnica chama-se velocidade escalar relativa. Vem comigo. Turma, tudo começa no título. Perceba só, velocidade escalar relativa. Antes de mais nada, gostaria que você entendesse, que você mantivesse firme ao longo da aula inteira, que a aula inteira estaremos utilizando a expressão que utilizamos na aula passada. ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. E essa técnica, gente, velocidade escalar relativa, nessa aula, será utilizada essencialmente para resolver esse tipo de situação. Questões que nós vamos chamar de questões de ultrapassagem. E desses casos de ultrapassagem, nós o dividiremos em basicamente 2 situações. A primeira situação, se acompanha aí, é uma ultrapassagem que ocorre no mesmo sentido. Perceba, atrás temos um carro B, que está a 80 km por hora, que se aproxima por, obviamente, possuir mais velocidade de um outro carro A, que está à frente a 60 km por hora. Turma, acompanhe o meu raciocínio. Se o carro B que vem atrás está a 80 km por hora, a cada hora que passa, ele anda 80 km. Já o carro A, que está à sua frente, que, portanto, possui menos velocidade, a cada hora que passa, só anda 60 km. Concordamos que vai haver uma aproximação, até porque a cada hora o carro de trás anda 20 km a mais. É isso que eu queria que você entendesse. Acompanha só. Se você estivesse no carro da frente, o carro A, e olhasse para o carro que se aproxima de você, ele se aproximaria de você com uma velocidade de 20 km por hora. Esse 20 km por hora é a nossa velocidade escalar relativa. É uma velocidade de aproximação no caso em que ambos os carros estão no mesmo sentido. Sempre que ambos os móveis estiverem no mesmo sentido,
para você descobrir qual é a velocidade escalar relativa, basta que você subtraia o valor de uma velocidade menos o valor da outra velocidade. Vamos registrar isso? Turma, a velocidade do carro B em relação ao carro A, essa vírgula que você vê aí entre as letras B e A partir de agora, significará para nós em relação. Então, eu leio isso aqui como a velocidade do carro B em relação ao carro A. Pelo que nós discutimos, é você pegar o valor da velocidade do carro B e subtrair do valor da velocidade do carro A, o que nos faz perceber que a velocidade de aproximação do carro B em relação a A é de 20 quilômetros por hora. Legal, gente? Gente, eu acredito que esse seja um conceito fácil de você entender. Mas eu quero te mostrar em que tipo de situação esse conceito relativamente simples te ajuda a pegar questões com um pouco mais de dificuldade e torná-las também muito simples. Vamos te mostrar como é que funciona isso na resolução de questões? Acompanha comigo. Gente, é um enunciado longo, então vamos com bastante cuidado. Questão da Unesp, ok? Questão que tem um vínculo muito próximo da prova do Enem. Acompanha só. Em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de física. Um garoto legal esse. Quando seu pai ultrapassou um caminhão, então eu já entendo que eu estou nos casos de ultrapassagem, de movimento, em um trecho reto da estrada, ele calculou a velocidade do caminhão ultrapassado utilizando um cronômetro. O garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão. Início da ultrapassagem, aula passada, gente. E o desligou no instante em que a ultrapassagem terminou, ou seja, quando a traseira do carro alinhada com a frente do caminhão, obtendo para a ultrapassagem um tempo de 8,5 segundos. Em seguida, considerando a informação contida na figura, e ao olharmos para a figura, percebemos que temos um veículo longo, cujo comprimento é 30 metros. Voltei para o enunciado, gente. E sabendo que o comprimento do carro era de 4 metros e que a velocidade do carro permaneceu constante e igual a 30 metros por segundo, o garoto, então, calculou qual é a velocidade média do caminhão ultrapassado, obtendo um valor. Bom, gente, a questão, ela meio que deixa subentendido para a gente, até porque nós estamos na traseira de um caminhão, que essa ultrapassagem se dá no mesmo sentido, ou seja, estamos num carro que tem um valor de velocidade maior que o caminhão e por isso o consegue ultrapassar em 8,5 segundos. Nós vamos colocar o conceito que acabamos de ver de velocidade escala relativa em prática. Acompanha só. Gente, perceba que eu já coloquei a imagem para você exatamente no momento em que iniciou a ultrapassagem, ou seja, a dianteira do carro coincide com a traseira do caminhão. E pelo que discutimos na aula passada, na hora que a traseira do carro estiver lá alinhada com a dianteira do caminhão, a ultrapassagem haverá sido finalizada. E se você recorda bem, o enunciado garantiu para a gente que para haver esse movimento, o tempo decorrido foi de 8,5 segundos. Perceba também que do enunciado, entendemos que para a ultrapassagem ter ocorrido, teremos que ter percorrido o tamanho do carro, os seus 4 metros, assim garante para a gente o enunciado, mais o tamanho do caminhão, assim também garantido pelo enunciado, valendo 30 metros. O que então nos leva a concluir que para essa ultrapassagem ter sido completa, teremos que andar 4 mais 30, 34 metros. Novamente, quero fortalecer que você precisa ter assistido a aula passada, porque você precisa desses conceitos para entender esse tipo de resolução de problema.
Como já garantimos no início da aula, você pode resolver esse problema utilizando a relação do movimento uniforme, aquela relação mais simplória, onde a variação da posição é igual à velocidade vezes o tempo. No entanto, eu queria chamar a atenção para você que esta velocidade que você vê ali é a velocidade da ultrapassagem, é a velocidade escalar relativa. Vou voltar rapidamente à minha imagem. E quando eu volto, eu queria lembrar a vocês que a velocidade do carro é de 30 metros por segundo. E que a velocidade do caminhão eu desconheço, mas com certeza o carro tem mais velocidade que o caminhão. E esta velocidade que você percebe na relação é a relativa entre eles. Então acompanha só. O espaço percorrido entre eles, nós vamos garantir para você que vale 30 mais 4, 34 metros. A velocidade entre eles, não esqueça, como está no mesmo sentido, é você fazer a subtração de uma menos a outra. Vê se eu fui claro, gente. Nós não sabemos qual é a velocidade do caminhão, mas com certeza ele possui menos velocidade que o carro. A velocidade da ultrapassagem do carro para cima do caminhão é o valor da velocidade dele subtraída a velocidade do caminhão. Essa menos essa me dá exatamente a velocidade em que se deu a ultrapassagem. Feito? Acompanha só então. Bom, preenchida a velocidade, não esqueça que o tempo da ultrapassagem é de 8,5 segundos. Faça como você achar melhor, mas eu percebo que como esse 8,5 segundos está multiplicando, e como o 8,5 está multiplicando, trago para o lado de cá na operação inversa, 34 sobre 8,5, isso aqui vai ser igual a 30 menos a velocidade do caminhão. Gente, ao dividirmos 34 por 8,5, pode confiar, você vai encontrar um 4. Logo, 4 é igual a 30 menos a velocidade do caminhão. Portanto, a velocidade do caminhão será igual a 30 menos 4, igual, portanto, a 26 metros por segundo. Perceba, galera, que bate certinho. O carro tem mais velocidade que o caminhão. O carro está a 30, o caminhão está a 26. Gente, da mesma forma que uma ultrapassagem pode se dar com dois carros no mesmo sentido, também posso ultrapassar um outro carro, caminhão, um ônibus, um trem que se mova em sentido contrário. Esse é o segundo caso da aula de hoje, o segundo caso de velocidade escalar relativa. Vamos a ele? Vamos lá, galera, olha só recordando, o primeiro caso que vimos são as ultrapassagens que ocorrem no mesmo sentido. Para você descobrir qual é a velocidade de aproximação entre eles, é só subtrair o valor de uma menos da outra. O segundo caso são os casos em que os carros se movem em sentidos contrários. Perceba, temos o mesmo carro B indo a 80 km por hora e o mesmo carro A vindo agora em sentido contrário a 60 km por hora. Turma, acompanha só o raciocínio. O carro B ele está a 80 km por hora, já o carro A a 60 km por hora, porém dessa vez em sentidos contrários. Logo, a cada hora que passa, o carro B anda 80, já o carro A anda 60 km. Se você pensar bem, a cada hora que passa, eles ficam 140 km mais próximos. Perceba que numa situação de velocidade escalar relativa em sentidos contrários, a aproximação se dá mais rápida. Se um carro está a 80 e outro está a 60, a velocidade da aproximação nesse caso é de 140 km por hora. E essa que é a ideia. Sempre que se tiver uma situação em que você precisa achar a velocidade escalar relativa
numa situação de sentidos contrários, você vai somar o valor da velocidade do carro B com o valor da velocidade do carro A. Esquece qualquer tipo de sinal. Nós estamos fazendo uma análise escalar. Vamos registrar isso, gente? Perceba, nessa situação, a velocidade do carro B em relação ao carro A é você somar o valor da velocidade do carro B mais o valor da velocidade do carro A. Insisto com você, não coloca sinal aqui, é uma análise escalar. 80 mais 60, a velocidade de aproximação nesse caso é de 140 km por hora, gente. Gente, esse segundo caso é muito fácil de você recordar que é uma soma de velocidades se você estiver pensando numa colisão frontal entre dois veículos. Acho que você entende que uma colisão frontal entre dois veículos é muito mais perigosa. É mais perigosa porque numa colisão assim, uma colisão frontal, a velocidade da colisão ela é exatamente a soma dos automóveis ali envolvidos. O que me lembra um triste incidente, uma péssima ideia que tiveram em 1896 no Texas. Uma empresa de trens, somado a um empresário local, quiseram proporcionar um show. Esse show consistia na colisão entre duas locomotivas muito velhas. Essas locomotivas, ambas conseguiam atingir em média 80 km por hora. Então, uma locomotiva vinha a 80, a outra locomotiva vinha a 80 e a colisão, portanto, se dava a 160 km por hora. Triste incidente, porque foram vendidos ingressos para se ver essa trágica situação e 40 mil pessoas compareceram para ver essa colisão. Perceba que não se tinha muito o que fazer na época. E ao ocorrer a colisão, a empresa e os organizadores do evento não imaginavam que isso pudesse gerar algum tipo de explosão. Fato que ocorreu. Você percebe algumas imagens no momento ali, os trens se aproximando, perceba o momento da colisão e perceba que há estilhaços sendo emitidos para tudo quanto é lado. Resumo do fato: 2 mortes e dezenas de feridos. Acompanhe a imagem que eu mostro para você. É claro que é uma situação super atípica, uma situação super triste, né? Eu trago ela só para que você possa entender, guardar, vincular que uma aproximação que se dá em sentido contrário, para eu descobrir a velocidade entre eles, eu vou somar o valor dos envolvidos, tá bom? Gente, dito isso, vamos praticar isso na resolução de uma questão? Vem comigo. Gente, esse nosso segundo exemplo fala o seguinte: fala para você pegar 2 trens, um deles de 60 metros de comprimento e o outro de 90, que correm em trilhos paralelos e em sentidos opostos. Não haverá colisão, gente, menos mal. O trem menor move-se com o dobro da velocidade do trem maior. Nós já vamos escrever isso aí, registrar isso no exercício. Para um referencial fixo na Terra. Uma pessoa no trem menor observa que o trem maior gasta 2 segundos para passar por sua janela. Determine a velocidade em metros por segundo do trem menor. Gente, antes de qualquer coisa, vamos registrar alguns detalhes. Primeiro, o trem menor, ele tem uma velocidade que é o dobro do trem maior, que se move em sentido contrário. Como eu não sei os valores, eu vou dizer que o trem menor se move a V e o trem maior a 2V. Só entenda uma coisa: se esse cara vai a 2V e esse vem a V, eles se aproximam a 3V. Muito bom, gente. Detalhe número 2.
O detalhe número 2 é que nós temos um referencial no trem menor. Ele está na janela do trem menor e ele está percebendo o trem maior passar por ele. Gente, se o trem menor estivesse parado, o que você veria seria o seguinte. Perceba só. Você está vendo o trem maior passar na frente desse observador que está na janela. E eu queria que você entendesse uma coisa. Turma, acompanha com bastante cuidado, porque esse problema costuma dar certas dúvidas em você. Olha só, eu estou no trem menor. Esse trem menor mede 60 metros. Quando o trem maior me ultrapassa, eu vejo passar na minha frente os 90 metros, que é o tamanho do trem maior. 90 metros passam na minha frente. Se eu estivesse na primeira janela ou na última do meu trem, eu veria os mesmos 90 metros passarem por mim. Isso quer dizer o quê? Que o tamanho do meu trem não importa. Isso aqui não é uma ultrapassagem de um trem em cima do outro. Esses 2 segundos que você tem aí não é o tempo da ultrapassagem de um trem em relação ao outro. É a ultrapassagem desse trem grandão em relação a mim. Mas o meu tamanho é desconsiderado. Ou seja, esses 60 metros que é dado para você do trem menor, ele não precisa ser utilizado. O que você precisa entender é que o tempo que foi ali cronometrado é o tempo que eu vi passar pela minha frente aqueles 90 metros. O único detalhe só é que na situação que foi proposta, eu também tenho movimento. Eu também tenho uma velocidade envolvida. E esse movimento, ele influencia na nossa velocidade escalar relativa. Mas o que eu queria deixar muito claro com você é que o meu tempo não leva em conta o tamanho do trem menor. O que está passando na minha frente são aqueles 90 metros. Legal? Dito isso, vamos tentar registrar isso um pouquinho mais palpável, mais algebricamente para a gente. Vem comigo. Perceba, gente, que a situação que nós temos é essa. Os 2 trens se movimentam. Mas eu insisto com você. A distância que eu estou vendo passar na minha frente, eu, observador no trem menor, é só o tamanho do trem maior, ou seja, os seus 90 metros. Então eu vou registrar para você isso. Vem comigo, olha lá. O espaço percorrido, ΔS, é a velocidade entre os trens vezes o tempo da ultrapassagem. Perceba que o espaço percorrido na frente do observador são 90 metros. E o detalhe também essencial é você olhar para as velocidades, porque esta velocidade que aqui está é a escalar relativa entre eles. Logo, daqui percebemos que se um trem está a 2V e outro a V, a velocidade da ultrapassagem é 3V. Num tempo que o enunciado garantiu para a gente que vale 2 segundos. Faça como você achar melhor, mas eu percebo que esse 2 está multiplicando 3. Com isso, 90 será igual a 6V. Perceba então com isso que a velocidade V será 90 dividido por 6, o que vai garantir para a gente que a velocidade em questão vale 15 metros por segundo. Só cuidado para não ficar empolgado e achar que a resposta é 15. A questão pediu para a gente a velocidade do trem menor. Com base nisso, podemos garantir para você que o trem maior está a 15 metros por segundo e o trem maior está com o dobro de V, logo está a 30 metros por segundo. Uma questão com elevado nível de dificuldade, gente, ok? Fiz porque a nossa ideia é cada vez mais elevar o nível com você aqui no canal. E com isso, a gente finaliza mais uma aula do canal Física 10, gente. Nessa semana, nós finalizamos a parte de movimento uniforme nos casos algébricos. Semana que vem, iniciaremos a parte de interpretação gráfica do movimento uniforme. Não perde,
porque inclusive interpretação gráfica é uma das habilidades e competências que o Enem garante que é importante que você tenha para executar uma boa prova. Sem falar, é claro, que inúmeros vestibulares por aí sempre dão uma grande ênfase nessa questão gráfica em suas provas, ok? Vou pedir para você que faz parte já do nosso canal aí, se possível, ajudar a compartilhar o nosso trabalho. É uma coisa que eu peço sempre a você, muitos alunos já o fazem, mas como toda semana tem alunos novos, você está chegando a casa aí, se você puder fazer esse voto de confiança, pegar o nosso canal aí, pegar a nossa aula, se disponibilizar aí no seu Facebook, em alguma rede social, para que mais pessoas possam ter acesso, agradeceria imensamente a você, ok? Se você de repente tem um primeiro contato hoje conosco, curtiu a aula, se possível se inscreva no nosso canal aí, participe, para que você possa ficar antenado nas atualidades que o canal vem toda semana postando daí, tá bom? De resto, uma excelente semana, beijo no coração e até semana que vem, gente, valeu, até mais!